Por que a autoconfiança é a base de sua vida e como que você pode se tornar, a partir de hoje, uma pessoa mais confiante. Meu nome é João Norato, eu sou psicólogo e neste canal você vai aprender como se tornar mais seguro, a como ter mais conhecimento sobre a sua saúde mental, a como se desenvolver, porque é sobre isso que eu quero trazer nesse canal. Assuntos, conteúdos que te ajudem a elevar e aumentar o seu nível de consciência e realmente causar uma profunda transformação. E hoje, nesse vídeo, você vai aprender 3 estratégias, 3 passos simples para melhorar hoje mesmo a sua insegurança. Por quê? Se você parar para pensar, você já perdeu muita coisa por causa de ser inseguro. Tenta parar aí um minutinho e perceber o que você já perdeu porque você não confiou em você. Pode ser que você perdeu oportunidades no trabalho, pode ser que você perdeu oportunidades de conhecer pessoas, de viajar, de ter novas experiências. A autoconfiança, na verdade, a falta de autoconfiança, a insegurança, ela te custa caro. E eu sempre digo aqui que é um preço invisível. A insegurança te cobra um preço invisível, que muitas vezes você não percebe. E é por isso que eu quero te convidar para a Semana da Autoconfiança. Serão 3 dias, de 8 a 10, lá no Instagram. Você vai ter oportunidade, de entender um pouco mais sobre como sair desse ciclo. Então serão 3 dias de live, onde eu vou trazer conteúdos profundos que você, a partir da live, você já vai sair transformado. Então quero te convidar, se você ainda não me segue lá no meu Instagram, tem o link aqui abaixo, na descrição, ou você pode pesquisar aqui por esse nome que vai aparecer aqui na tela. Psi João Norato. Então, participe da Semana da Autoconfiança. E por que eu falei que a autoestima, a autoconfiança, ela é a base da nossa vida? Porque tudo o que a gente vai fazer, alcançar, correr atrás, a gente precisa primeiro confiar, acreditar que aquilo vai dar certo. Se você não tem autoconfiança, você vai ficar paralisado, você vai ficar travado e não vai conseguir dar os passos e ter ações coerentes com o seu objetivo. Então, o preço invisível que a insegurança te cobra é uma ansiedade maior, é medo, paralisia, é os seus sonhos não sendo concretizados. Então, é muito importante que você olhe para si e entenda que chega, está na hora de parar. A insegurança não pode te travar mais. E eu gosto sempre de falar, quando eu vou falar sobre essa questão de insegurança, de contar um pouco da minha história, porque eu também já fiquei muito paralisado por causa da insegurança na minha vida profissional, pessoal. Eu deixava de fazer coisas porque eu acreditava que eu não conseguiria dar conta. Eu evitava, por exemplo, palestras, eu evitava, por exemplo, me expor porque eu acreditava que não iria dar conta. Por quê? Eu esperava que a confiança viria antes de fazer alguma coisa. E na verdade é o contrário. Você precisa fazer alguma coisa para então a confiança vir. Eu até coloquei aqui, no roteiro que eu preparei, um exemplo de que e eu também gosto muito de academia, Então, a confiança é como se fosse um treino. Para você ir para academia, você não ganha força primeiro para depois ir. Você não ganha músculos primeiro para depois ir para academia. Você não emagrece primeiro para então depois fazer cardio. É o contrário, você precisa ir primeiro, você precisa se esforçar, você precisa fazer a dieta, se exercitar para que então você consiga os ganhos. E a autoestima também, a autoconfiança é da mesma maneira. Você precisa fazer primeiro para então você ficar mais seguro. E eu coloquei aqui 3 sinais de que a sua confiança está te sabotando, ou seja, que você tem pouca autoconfiança ou você é muito inseguro. Primeiro, você sempre precisa da aprovação de outras pessoas para começar alguma coisa. É muito comum na minha clínica, eu já sou psicólogo há mais de 6 anos e eu atendo desde então. E diariamente eu atendo pessoas que passam por isso e se sentem o tempo todo pressionadas ou necessitando da aprovação de outras pessoas. Por quê? Se elas não pedirem essa aprovação, elas não conseguem se posicionar. E isso é uma coisa que reflete diretamente que você é uma pessoa insegura. Então você precisa também mudar essa questão para que você consiga validar aquilo que é importante para você. Segundo, você se prepara, mas nunca começa. Esse é o clássico. É igual eu também evitava lá atrás situações.
Eu acreditava que, se eu me preparasse o bastante, eu iria conseguir, mas na verdade era só uma situação de procrastinação. Eu estava procrastinando por medo. Então, quando eu parei de procrastinar, quando eu me preparei da maneira certa, eu consegui vencer a minha insegurança. E terceiro, você compara tanto que esquece de olhar para você mesmo. A famosa comparação, né, gente? Quanto mais a gente se compara com o outro, mais a gente valida quem a gente é e os nossos gostos. Então, não vou falar que nunca você vai se comparar, mas é muito importante que você também comece a validar mais quem você é, seus gostos, aquilo que é importante para você. E como que você pode fazer esse caminho de volta, né, para se tornar mais seguro? Você está indo num caminho da insegurança. O que fazer para que você volte e comece cada dia mais se tornar essa pessoa mais segura? O primeiro ponto é reconhecer o impacto. Eu sempre falo, e também isso é muito conhecido, né, na psicologia, que o primeiro passo para a mudança é você reconhecer que você está num caminho que não é tão legal. Então, o primeiro ponto que você precisa é realmente reconhecer que você é uma pessoa insegura. E pode parecer, assim, até uma coisa boba, mas muitas pessoas, elas não reconhecem, elas não aceitam que elas são pessoas inseguras. E se você não aceita que você é essa pessoa insegura, você não vai se engajar em atitudes práticas para conseguir resolver aquele problema. Então, primeiro, a aceitação. Aceitar não é concordar, é você reconhecer que aquilo está acontecendo. O segundo ponto, a partir desse impacto, né, de reconhecer o impacto da insegurança na sua vida, você vai começar a dar pequenos passos para poder resolver. E é neste momento que muitas pessoas travam, porque elas querem resolver toda a vida. E não, da mesma forma que você talvez ficou anos sem, de certa forma, resolver problemas, sem enfrentar dificuldades, você, não é de uma hora para outra que você vai conseguir resolver tudo. Então, espere um momento, vá fazendo aos poucos. Comece pequeno e mantenha. É muito mais importante você fazer pouco, mas com consistência, do que você fazer muito algumas vezes. E por último, entender que é um processo. Da mesma forma que você talvez deixou anos sem ter ações que fortalecessem a sua autoestima, você, para agora fortalecer a sua autoconfiança, te deixar mais seguro, acabar com a insegurança, você precisa começar a dar pequenos passos. E são processos. Um processo que não vai acontecer do dia para a noite. Talvez você vai levar um ano para se tornar essa pessoa que você quer, mas fazendo diariamente. Então é um processo. E quando você chegar lá, você vai perceber que você tem mais alguma coisa para mudar. Então é sempre um processo. Não encare a segurança como ou eu sou 100% ou eu sou 100% seguro. Você vai passar por fases. E é muito importante que você também valide que é um processo. E isso são só algumas coisas que eu vou aprofundar com você na semana da autoconfiança. Então, se você é uma pessoa que se identificou com esse conteúdo, se sente insegura e precisa mudar, me segue lá no Instagram e aguarde, porque semana que vem, daqui uma semana, você vai ter 3 dias onde você vai aprender sobre como sair desse ciclo da insegurança e como se tornar uma pessoa muito mais segura. Então se lembre, 8, 9, 10 às 20 horas lá no Instagram. E você tem um encontro marcado aqui comigo toda segunda-feira às 20 horas. Então, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilha com pelo menos uma pessoa. Então te aguardo aqui semana que vem às 20 horas, porque eu vou trazer conteúdos aqui para te elevar e realmente causar uma mudança profunda em sua vida. Até lá!